Amigos e leitores do site Monfort, nós estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas. Hoje quem vai fazer essa nossa palestra, conferência, aula é a Ivone, dispensa apresentação. Todos vocês já conhecem ela, já esteve aqui com nós muitas outras vezes, já esteve nos nossos congressos, esteve em palestras, é a diretora lá do Colégio São Mauro. E então eu já pulo essa parte da apresentação porque a aula de hoje é bastante densa. A Ivone vai falar a respeito do Evangelho de São João e vocês vão ter oportunidade de ver uma análise, né? Como é que se faz e a profundidade que pode se fazer uma análise a respeito dos evangelhos, né? Muito diferente dessa turma que vai de porta em porta, bate lá na porta e diz: ah, vim aqui e tal, fui mandado pelo Senhor, ai de vós, lê 2 ou 3 trechinhos, né? E diz que sabe interpretar o Evangelho. Mas antes da gente começar, eu peço para a Ivone para a gente rezar as 2 Ave Marias costumeiras nossas. Pois não, então. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Sede nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então antes da Ivone entrar propriamente no tema, eu queria lembrar, né, que a respeito dessa aula, vocês podem depois enviar perguntas. As perguntas serão respondidas daqui a 2 videoaulas, então não na próxima. Na outra, a Ivone mesmo responderá as perguntas no início de uma outra videoaula. Então vocês podem mandar pelo site, pelo endereço que está aparecendo aqui embaixo. Pode também colocar sua pergunta lá no Facebook. E aí a gente vai fazer uma coletânea das perguntas. E a Ivone, então, daqui, não na próxima, na outra videoaula, vai estar respondendo as perguntas de vocês. Tá? Bom, então vamos começar a entrar no tema. Vocês viram que hoje eu fui bastante econômico. Muito bem. Boa noite a todos. Salve Maria. É um prazer estar novamente aqui com vocês. E, de novo, eu vou tratar de alguma coisa do tema dos evangelhos. Absolutamente, eu não sou uma especialista. Eu acho que isso tem uma certa vantagem, porque fica um pouco, enfim, um trabalho, uma exposição, simplesmente de um católico comum que pode se dedicar um pouco a estudar certas coisas da Sagrada Escritura. E me parece que isso é uma coisa importante. Muito facilmente se pode ter ideia, como os protestantes têm a doutrina da sola Escritura, que é uma doutrina péssima, errada. As fontes da revelação são 2, é a Escritura, claro, e é a tradição. Mas pode-se ter uma ideia que os católicos não dão, por assim dizer, muita importância para a Sagrada Escritura. E isso não deve ser assim. A Sagrada Escritura é importantíssima para os católicos. Muito mais importante, na verdade, do que para os protestantes. Porque nós, de fato, acreditamos em tudo que está escrito na Sagrada Escritura. Justamente nós não escolhemos aquilo que nós vamos acreditar. Quando está escrito, então, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós acreditamos. Quando está escrito, isto é o meu corpo, por mais impressionante que seja, que um pedaço de pão ou um pouco de vinho seja o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz São Tomás no Adoro-te Devoto, acredito naquilo que disse o Filho de Deus. Ninguém é mais verdadeiro que o Verbo de verdade. Então, nós católicos, sim, acreditamos em toda a Sagrada Escritura e damos à Sagrada Escritura uma grande importância. É verdade que na própria Sagrada Escritura, há 2 lugares, pelo menos, em que a Sagrada Escritura nos adverte quanto à dificuldade da sua leitura. São Pedro, numa das suas epístolas, recomenda que se leiam com cuidado as epístolas de São Paulo, dizendo que as epístolas de Paulo são bem difíceis de entender.
já naquele tempo devia ter essas pessoas de que o Alberto falou, que iam de porta em porta. São Paulo mesmo fala dela, dessas mulherzinhas que vão de casa em casa, sempre estudando e nunca sabendo nada. Ele já conhecia o tipo. Então São Pedro fala isso para a gente tomar cuidado. E o Antigo Testamento já dizia que a Sagrada Escritura é na mão do ignorante como espinheiro na mão de um bêbado. Então a Sagrada Escritura é sim difícil de entender. E por isso, nós católicos devemos procurar conhecer a Sagrada Escritura, mas nós devemos procurar estudá-la, digamos assim, não como se o Espírito Santo fosse nos iluminar diretamente para que nós a lêssemos. Claro, quem quer fazer meditação com a Sagrada Escritura, usar os evangelhos como seu livro de meditação cotidiano, isso é excelente, isso é muito bom. Santa Teresinha dizia no final da vida dela que naquele momento da vida dela, ela só podia se alimentar da flor de farinha, da pura verdade, do próprio evangelho. Já nenhum outro livro de meditação era interessante para ela. Mas duas maneiras muito boas que nós temos de entrar em contato com a Sagrada Escritura e onde nós devemos dar muita atenção à Sagrada Escritura são, em primeiro lugar, a liturgia. O ciclo litúrgico da missa tradicional, ele tem uma escolha de textos do Antigo Testamento, no introito, no trato, na aleluia, toda essas partes menores frequentemente são tiradas dos salmos e a epístola normalmente é uma epístola, muito frequentemente é uma epístola de São Paulo, também a epístola de São Pedro, a epístola dos outros apóstolos e depois, claro, tem o texto do Evangelho. Então, nós devemos dar muita atenção a isso, a liturgia, a Sagrada Escritura na liturgia. Os textos são reunidos de uma maneira muito inteligente, é uma maneira muito boa de um católico estudar a Sagrada Escritura. E outra maneira é lendo os santos que analisam a Sagrada Escritura. E aí você tem os protestantes que, por isso mesmo, eles são incapazes de compreender, né? Porque eles têm um orgulho de que eles entendem, eles sabem. Então, quando eles vão ler e é uma coisa difícil, eles não aceitam que alguém possa explicar aquilo para eles. E é claro que eles não vão entender certo. Claro. É mais ou menos como aquele aluno orgulhoso que não aceita o que o professor está explicando. Ah, não, eu vou ler no livro. Eu não quero saber a explicação do professor. Eu que vou atrás. O resultado é que ele vai ter um conhecimento errado. Né? Claro. Então, o conhecimento dos protestantes é um conhecimento falso, né? Falso. Essas pessoas aí, uma vez, uma dessas que vieram, eu tinha aqueles comentários dos santos padres da igreja, então mostrei um volume para eles. Falei, olha aqui como é que a gente estuda a Sagrada Escritura. Vocês nunca nem imaginaram ter isso, né? Aí o rapaz ficou apavorado e foi embora. E o Lando sempre citava uma frase, eu não sei onde é que está, mas ele dizia, abaixa a cabeça e aprenderás. E, de fato, a gente tem experiência de escola, a gente vê quando tem um aluno orgulhoso como é difícil ele aprender. E, infelizmente, é isso. Os santos padres, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório, São João Crisóstomo, eles têm comentários lindíssimos, interessantíssimos sobre a Sagrada Escritura, que vale, então, muito a pena a gente conhecer. São Jerônimo dizia que ignorar a Sagrada Escritura é ignorar a Cristo. Então, não deve ser uma coisa despicienda para a gente, que a gente não se incomoda de conhecer ou não conhecer. A Sagrada Escritura é uma coisa muito importante. Bom, isso um pouco para justificar porque é que pela segunda vez eu volto ao assunto. E, enfim, a gente também sempre precisa... Mas a segunda é pouco. Só duas ainda é pouco, né? Pouco. Não, claro, não, mas é que eu sei muito pouco sobre o assunto. Mas o Lando sempre ensinou a gente a fazer assim. Assim que a gente soubesse um pouco alguma coisa, a gente ensinava para os outros. As nossas aulas sempre foram assim. As nossas aulas não são aulas de especialistas. São aulas de católicos comuns que estudam um pouco, estudam o suficiente para poder dar uma aula e compartilhar aquilo que eles aprenderam com os outros. Bom, então eu vou falar sobre o prólogo do Evangelho de São João. O prólogo desse que é o quarto Evangelho. Como muitos de vocês saibam, mas talvez alguém não saiba, e é sempre bom
relembrar certas coisas, os evangelhos são 4, são chamados os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, São Mateus, São Marcos e São Lucas, e o último é esse evangelho de São João, que se distingue dos outros. Os evangelhos sinóticos, eles seguem mais ou menos o mesmo esquema. Uma boa parte dos fatos que eles contam são os mesmos fatos. Segundo os especialistas, eles são baseados, os 3, nos mesmos documentos, embora eles tenham sido escritos com propósitos muito diferentes. O Evangelho de São Mateus segundo a tradição e segundo certas datações bem mais modernas, foi o primeiro a ser escrito, e ele é escrito por um judeu para judeus. Então, o Claude Tremontin, que é um grande especialista em texto escriturístico, os livros dele, me aconteceu que nem uma criança que gosta de matemática e pede para o pai comprar na livraria, não sei, talvez o princípio é a matemática, uma dessas coisas assim. E aí quando o livro chega, a criança abre e vê que aquilo não é um pouquinho mais que a tabuada que ela queria aprender. É uma coisa que ela absolutamente não entende. Então eu comprei pela internet os livros do Claude Tremontin, porque eu li uns livros muito interessantes que citavam muito Tremontin, e o livro do Tremontin não é uma coisa para eu ler. Ele cita o tempo inteiro em hebraico e em grego. Então, eu tenho o livro do Tremontin, se algum leitor quiser emprestado, eu empresto com muito prazer, porque eu não vou fazer nada com ele, eu não sou capaz de ler o livro do Tremontin. Mas sim, o prefácio já é bastante interessante, alguma coisa que eu li em outro lugar. Quando ele comenta o Evangelho de São Mateus, ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou o texto, nós não temos nenhum texto, dos mais antigos textos que nós temos dos Evangelhos são em grego, não há nenhum texto que não seja em grego, e inclusive o Evangelho de São Mateus. Mas o Claude Tremontin teve uma ideia muito interessante. Ele teve um insight, claro, uma pessoa muito acostumada a analisar texto, e ele resolveu pegar o texto grego do Evangelho de São Mateus e passar para o hebraico, ou para o aramaico, para uma língua semita. Agora eu já não estou mais certa de qual, acho que para o aramaico. E aí o que ele descobriu? Que era uma coisa facílima de fazer, porque toda a estrutura do grego de São Mateus é, na verdade, uma estrutura semita. Ele dá vários exemplos disso, que eu infelizmente não sei dar, porque eu nem fui capaz de ler. O grego eu sei simplesmente soletrar, e o hebraico nem isso, então eu não sei dar os exemplos que ele deu, infelizmente. Mas uma coisa que sim, eu me lembro, que ele explica, e que parece uma coisa interessante, todo mundo conhece aquele pedaço famoso que Nosso Senhor diz, aquele pedaço que deve dar medo em todas as pessoas que não são pobres, que podem de alguma maneira ser consideradas ricas, em que Nosso Senhor diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. É uma das frases mais apavorantes daquela escritura. Não para mim, evidentemente, mas eu acredito que para muita gente deva ser uma fonte de preocupação essa frase, pelo menos para as pessoas que tenham muito dinheiro e tenham juízo. Mas aí o Tremontin diz que há um engano nisso, que a palavra aramaica para camelo é igualzinha nas suas consoantes, e as línguas semíticas só escrevem consoantes. Tem uma questão lá do E, do I, enfim, eu não sei hebraico, mas eu sei que a formulação assim não está inteiramente errada, pode ser imprecisa, mas não está inteiramente errada. Como as letras só se escrevem as consoantes, então, evidentemente, tem uma certa dificuldade na leitura dos textos por causa disso. E diz ele que a palavra camelo, em aramaico, tem exatamente as mesmas consoantes que um regionalismo galileu. Nosso Senhor era chamado Galileu, aprendeu a falar na Galileia, né, quando ele era pequenininho, falava como um galileu, eles inclusive se distinguiam
pelo modo de falar, a criada que acusa São Pedro de ser discípulo de Nosso Senhor, fala, claro que você é dos dele, até pelo teu modo de falar, eu percebo. Então tem um regionalismo galileu, que tem a palavra corda exatamente as mesmas consoantes que a palavra camelo. Então, a pessoa que traduziu do aramaico para o grego, sabia muito aramaico e sabia muito grego, mas não conhecia esse regionalismo galileu. Então, quando viu aquelas consoantes, usou a palavra comum da língua aramaica, que era camelo para aquelas consoantes, e não conhecia o regionalismo galileu, que teria sido aquilo que Nosso Senhor realmente usou. E então o que ele teria dito seria: é mais fácil passar uma corda no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. O que é uma coisa, parece mais correta teologicamente. Mas não é tão tranquilizante. Não é tão tranquilizante. Para você, né, Alberto? Os ricos continuam sendo difícil. Também não é o meu caso. Aliás, não é o caso de ninguém, né? Ninguém diz que é rico, né? Ninguém. Todo mundo é da classe média. Né? Todo mundo é da classe média. Não, alguns são pobres e se dizem pobres. Mas, enfim. Com exceção de você, não conheço ninguém, mas enfim. O quê? Que se diga pobre. Não, sou da classe média. Bom, então porque, e parece mais certo teologicamente, porque um camelo passar no fundo de uma agulha não acontece nunca, jamais, não dá para acontecer. E não é verdade. Há muitos ricos que se salvaram. Acho que a gente pode dizer que os reis da França eram ricos. E São Luís, rei, não só foi para o céu, como é santo canonizado. Os amigos de Nosso Senhor. Os amigos de Nosso Senhor, Lázaro, ele tinha vários amigos que eram efetivamente ricos. O José de Arimateia, acho que também era rico, comprava coisas de muito valor. O lençol de embrulhar Nosso Senhor era um lençol de um tecido muito especial. Aquele lenço no rosto dele é feito daquela fibra de uma coisa que tem embaixo do mar, você lembra como é que é o nome? É uma fibra especialíssima. Eram todos objetos muito ricos. Muito ricos, todos objetos muito ricos. Então, e passar uma corda no fundo de uma agulha, dá. É só ir desfazendo. E é verdade, um rico, para entrar no reino do céu, ele vai ter que se desapegar de tudo que ele tem. Bom, mas isso só para dizer como é que se percebe o texto hebraico por baixo do grego. Mas São Mateus, então, escreveu na língua deles, o que é uma coisa também muito interessante para a datação, porque depois do ano 70 não tinha mais ninguém falando aramaico no mundo. Jerusalém caiu e Jerusalém era, ali a Judeia era o único lugar em que se falava essa língua. Os judeus fora de lá absolutamente não falavam essa língua. A gente vê no dia de Pentecostes, eles eram todos judeus e cada um falava a língua do lugar em que vivia. Acho que o texto diz persas, medos, gregos, não me lembro mais como é que diz, mas mostra que eram pessoas que falavam muitas línguas diferentes. Eles não falavam aramaico. Mesmo em Jerusalém, na rua, não se falava aramaico. Na rua em Jerusalém se falava a koiné, aquele grego comum, que era a língua do comércio, a língua que se falava na rua nesse tempo era o koiné. Tanto que Nosso Senhor, quando aparece para Santa Maria Madalena, ele primeiro fala com ela em koiné: mulher, por que choras? E ela nem dá muita atenção, ela pensa que é o jardineiro, uma pessoa que está usando a língua que eles usam na rua. Mas os hebreus, entre si, sim, usavam o aramaico para conversar. E aí, quando ela diz, porque levaram o meu senhor e eu não sei onde o puseram, se tu sabes, diz-me, eu vou buscá-lo. E aí Nosso Senhor fala com ela em aramaico, e aí ela se vira e o reconhece, etc, etc. Mas São Mateus, então, escreveu para os hebreus, em hebreu, e é por isso que ele continuamente cita as escrituras. E isto aconteceu para que se cumprisse a profecia que diz tal coisa, porque ele está falando com gente para quem ele quer provar que Nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias, e são pessoas que conhecem as Escrituras. Então ele continuamente cita as Escrituras, lembrando as profecias e mostrando como Nosso Senhor cumpre essas profecias. Já o Evangelho de São Marcos tem um propósito completamente diferente. Esse provavelmente foi escrito já em grego. São Marcos
era discípulo de São Pedro, até o Padre Prá, que tem um estudo célebre sobre a Sagrada Escritura, são 2 volumes, e quando ele está comentando o Evangelho de São Marcos, ele diz que uma das objeções que os protestantes levantam contra o Evangelho de São Marcos e de dizer que... porque a Igreja Católica sempre disse que a fonte de São Marcos é São Pedro. E os protestantes contestam isso. Se eu não me engano é o Bultmann, mas não juro. Mas tem um protestante importante que contesta isto e ele usa um argumento que é um argumento tolo. Porque ele diz por quê? Porque o Evangelho de São Marcos fala muito mal de São Pedro. É só no Evangelho de São Marcos que toda a questão da traição a Nosso Senhor Jesus Cristo é contada com muito detalhe. Pensava que São Pedro é orgulhoso que nem ele. Exatamente. É só no Evangelho de São Marcos que aparece aquele outro pedaço, um outro episódio de Nosso Senhor com São Pedro, em que Nosso Senhor diz que agora eles vão para Jerusalém, onde o Filho do Homem vai ser crucificado, e São Pedro chama Nosso Senhor de lado e fala que ele não pode falar daquele jeito, que aquilo é um absurdo, que aquilo não vai acontecer, e Nosso Senhor diz para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não tens o Espírito de Deus, mas dos homens. É só São Marcos que conta. Então, diz esse protestante, e é uma coisa que, enfim, é um argumento usado pelos protestantes, de que esse evangelho não pode ter como origem São Pedro. Mas é justamente o Padre Prá diz, mas isso é óbvio que então tem como origem São Pedro, porque São Pedro tirou Nosso Senhor do grupo para falar com ele. Ora, não foi Nosso Senhor que contou para São Marcos. Nosso Senhor já tinha ido para o céu. Quem contou para São Marcos, portanto, foi São Pedro, e nada mais natural que fosse São Pedro que ia falar das falhas dele. Muito menos natural do que São Mateus ficar insistindo muito sobre as falhas de São Pedro. Fazer intriga com não é? Então, precisa ser protestante para dar um argumento ridículo. Exatamente. Então, e São Marcos, então, ele escreve já quando São Pedro está em Roma. Então, ele não vai se preocupar, por exemplo, com profecias. Eu nem sei qual era o conhecimento de São Marcos das profecias. Podia ser que fosse grande, eu não saberia dizer. São Mateus, uma coisa que eu não comentei, mas acho que é bem interessante saber, está num livro chamado A Testemunha Ocular de Jesus. Depois eu passo para vocês toda a bibliografia da aula. Mas nesse livro, ele comenta uma coisa bem interessante sobre São Mateus. São Mateus, como vocês sabem, era funcionário público. Ele era cobrador de impostos. Imagina como ele era amado. Todo mundo gosta muito de cobradores de impostos, Mas não é? uma pessoa bastante virtuosa. Ele era, tanto que ele lá deixou de ser cobrador de impostos. Mas não era assim, não ficou virtuoso naquele... Acho que ficou. A profissão preparou ele para esse momento. Meu pai era comerciante. E vinham os fiscais lá buscar dinheiro, né? Então, nós vivíamos, os filhos, no terror dos fiscais. E um dia eu estava andando com a minha irmãzinha menor, descendo a rua Siqueira Bueno, e tinha uma pessoa andando atrás da gente muito mal encarada. E a minha irmãzinha bem pequena falou: Ivone, olha esse homem atrás da gente, vamos correr. Eu acho que ele é fiscal. Para ela fiscal. Isso mudou. Isso antigamente você pode ver que agora, esses programas de corrupção não existem mais no Brasil. Não existem. Tudo isso está solucionado. Para minha irmãzinha, que devia ter 5, 6 anos, fiscal e ladrão era sinônimo. Ela nem sabia que podiam ser 2 coisas diferentes. Mas, enfim, São Mateus era isso. Ele era fiscal. Mas, enfim, o que é importante aqui? Saber que todo funcionário público romano, as pessoas que tinham esse cargo dele, pelo menos é o que diz esse livro, precisavam saber uma espécie de shorthand, de estenografia, que talvez os mais novos não saibam o que é. Mas é uma maneira de você, para poder anotar uma conversa na velocidade da fala, ela tem símbolos que não são os da escrita comum. Então tem um traço pequeno, que, por exemplo, já é todo o pedaço com. É toda uma maneira de escrever que acompanha a velocidade da fala. Então, o funcionário público romano, para fazer aquilo que tecnicamente chama de processo verbal, que é uma coisa em que tem uma contenda, ter que
o que um disse, o que outro disse, tudo tem que ficar registrado, todo funcionário romano tinha que ter essa capacidade. E nota o autor desse livro, A Testemunha Ocular de Jesus, que os especialistas observam no modo de contar de São Mateus que muitas coisas vêm de notas tomadas. Porque uma coisa é o que eu conto, aquilo que eu vi e eu não anotei, ou que eu ouvi e eu não anotei. Outra maneira é aquela que eu vou escrever o meu relato se eu tiver notas. Os especialistas percebem isso com muita facilidade. Então, o Evangelho de São Mateus é um evangelho de alguém que tomou notas. O Evangelho de São Marcos, ele tem um pouco a personalidade de São Pedro, ele é um evangelho um pouco apressado e escrito para romanos, para gente que não estava interessado nas profecias. Então, é um evangelho que vai insistir muito mais nos milagres. Ele vai querer provar a divindade, não que Nosso Senhor é o Messias esperado, porque os pagãos não estavam esperando nem o Messias, mas que ele é o Filho de Deus, porque só Deus pode fazer as obras que ele fazia. São Lucas tem um propósito mais, digamos assim, científico, investigativo. Ele começa o evangelho dele dizendo isso, que ele conversou com muitas testemunhas que estavam presentes nos eventos. Ele procura pôr o relato dele em ordem e, segundo toda a verossimilhança, ele teria conversado com Nossa Senhora, porque evidentemente o que o anjo disse para Nossa Senhora e o que Nossa Senhora disse para o anjo, uma vez que São Gabriel, me parece, não costuma dar entrevistas, só Nossa Senhora que podia saber, só ela que pode ter contado. Poderia eventualmente ser alguém que teve um contato muito grande com ela, muito mais provavelmente São Lucas teria se encontrado com Nossa Senhora em Éfeso e lá teria conversado com ela e teria sabido detalhes, então, da vida da infância de Nosso Senhor, desses eventos do começo, bem como com muitas outras pessoas. Eu estou só mencionando Nossa Senhora. Ainda que ele soubesse por terceiro, normal, ele ia lá e perguntar para ela, né? Claro, se era isso que ele queria relatar. Claro, se era isso que ele queria relatar. E até a tradição atribui a São Lucas uma pintura de Nossa Senhora. Em Roma só, tem 7 igrejas que têm quadros que são chamados de Madonas de São Lucas. Estudos realizados da década de 80 para cá mostram que essas pinturas são todas cópias de uma única pintura, que é a que está em Monte Mário. Eu recomendo que vocês vejam a pintura, é fácil de encontrar na internet. Ela é chamada La Madonna de San Sisto. Vai aparecer uma pintura do Rafael, não é essa. Ponham a Madonna de San Sisto, Monte Mário. É uma imagem muito interessante e essa imagem ela é feita com técnica grega do século I. Então, muito provavelmente, ela é a imagem que São Lucas pintou e ela tem um rosto extraordinário. Não sei, me parece adequado para a gente pensar que é o rosto de Nossa Senhora, porque parece extremamente simples e quanto mais a gente olha para ela e vê os olhos dela, mais a gente vê que não é simples, mas é extremamente profundo. Mas isso é só uma diversão do assunto que nós estamos falando. Bom, mas enfim, esses são os sinóticos. Eles contam fundamentalmente, acho que mais de 80%, eles repetem os mesmos fatos. E aí vem o Evangelho de São João, cujo propósito é inteiramente outro, que tem a maior parte dele de fatos que não constam dos outros evangelhos, então são fatos novos, digamos assim, e que, segundo uma tradição reportada por São Jerônimo, teria sido escrito, deixa eu ver se eu me lembro se é Pápias que diz isso, não, acho que não é Pápias, acho que é São Policarpo, que diz que São João, não, lembrei. Santo Irineu de Lyon foi discípulo direto de São Policarpo. E São Policarpo foi discípulo direto de São João. E Santo Irineu de Lyon diz que São João só escreve o Evangelho depois de ter tido a visão da qual ele escreveu
o Apocalipse. Quer dizer, isso teria sido entre os anos 95 e 100. São João já devia ser um homem muito velho nessa época, porque em 33, quando Nosso Senhor morreu, se sabe que ele era talvez o mais jovem dos discípulos, ele era garoto, ele era solteiro, talvez tivesse 20 anos, mas quem tinha 20 anos em 33, em 100 já estava bastante velho. Mas ele viveu muito também, né? Viveu. Bastante, assim, era uma coisa excepcional, já se considerava a idade dele. Era. Ele acho que viveu perto de 100 anos, se não me engano. Assim, muito, ele ficou muito velho. No fim, tadinho, ele só chorava e falava: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Também são esses discípulos deles que contam. Mas Santo Irineu, então, fala isso, que foi um evangelho escrito só depois da visão do Apocalipse e que teria sido escrito a pedido dos bispos da Ásia, para escrever contra os gnósticos. Nessa época, os gnósticos já estavam bastante ativos dentro da igreja e então São João teria escrito, essa tradição também é reportada por São Jerônimo, para combater os gnósticos, e nós vamos ver como prólogo tem algumas coisas que sim parecem que São João está falando com os gnósticos. Enquanto então os três sinóticos, como eu disse, se servem dos mesmos documentos, São João não, o texto dele é completamente diferente, ele não se preocupa tanto com a cronologia, mas ele tem objetivos mais teológicos. São Tomás de Aquino diz que os sinóticos são mais para servir a vida ativa e o São João é o evangelho mais contemplativo de todos eles. Enquanto que dois dos evangelhos, se não me engano, São Mateus e São Lucas, dão as genealogias humanas de Nosso Senhor, e é muito fácil entender por quê. São Mateus dava uma genealogia, primeiro porque isso é muito importante para os judeus, a genealogia. São Tomás de Aquino, inclusive, quando ele explica por que convinha que Nosso Senhor nascesse de uma virgem casada, ele fala das vantagens que isso tinha para Nossa Senhora, para Nosso Senhor e para nós. Mas uma das vantagens a que ele alude é essa questão de poder ter a genealogia de Nosso Senhor, inclusive porque pelas genealogias, e é por isso que São Mateus põe lá, inclusive ele conta gerações, para provar, como vocês sabem, em Daniel, do profeta Daniel, tem uma profecia do tempo em que devia vir Messias. E essa profecia é dada em semanas de anos. Em semanas não de 7, mas de 70 anos. E São Mateus, quando ele já dá a genealogia de Nosso Senhor, ele vai dizendo de modo que de tal data, de tal pessoa, até tal pessoa, são tantas gerações. E depois são mais tantas gerações. Enfim, ele conclui para os judeus que conheciam, eu infelizmente não sei dar os detalhes, mas o judeu que conhecia a profecia, ele era capaz de ver que então Nosso Senhor tinha nascido no tempo adequado. Aliás, os judeus que estudavam sabiam disso, tanto que quando os reis magos perdem a estrela e vão consultar os sábios judeus, eles sabem dizer para ele que sim, era o tempo do menino ter nascido e o menino devia ter nascido em tal lugar. Que fique bem claro que eles sabiam o tempo e o lugar. E São Lucas, claro, ele estava investigando, ele vai fazer um trabalho histórico e, enfim, aí é comum que a biografia fale da genealogia do biografado. E aí São Lucas também dá uma genealogia. Em São João não há genealogias. Em São Pedro também, por aquela razão que eu já disse. Para os romanos interessava pouco essa questão da genealogia. Quantas gerações tinham passado desde quanto?
para os romanos isso não fazia muita diferença quanto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São João, justamente, ele não vai dar nenhuma genealogia humana de Nosso Senhor, ele vai dar a genealogia divina de Nosso Senhor. Do ponto de vista humano, a história começa em media res, a história começa no meio. Ele fala da genealogia divina de Nosso Senhor e houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e começa com o brado de São João, fazer penitência, etc, etc. E não há uma história que começa humanamente desde o começo. Porque o propósito dele, justamente, o objetivo de São João é um objetivo teológico. Claro, de ensinar os cristãos, mas também de combater aqueles que no meio, entre os cristãos, ensinavam a heresia. Por que essa questão dos gnósticos era importante para São João? E é uma coisa que é histórica. Infelizmente, depois o Evangelho de São João vai ser o mais utilizado pelos gnósticos. E mesmo os arianos também vão usar bastante o Evangelho de São João. Tanto que o Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia é o que vai estabelecer o credo e procurar explicitar no credo a natureza de Nosso Senhor Jesus Cristo e as suas relações com o Pai, porque justamente o Concílio de Nicéia é feito contra os arianos. Depois, o credo que nós cantamos hoje na missa é chamado Concílio de Nicéia Constantinopla, mas o Concílio de Nicéia já dizia que o Filho tinha a mesma natureza que o Pai, que era isso que os arianos negavam. Eles negavam que o Filho tivesse a mesma natureza do Pai. E eles vão interpretar o verbo de que fala São João, porque o verbo, bem, enfim, na cultura grega, a palavra grega tem muitos significados. Mas, enfim, no texto do Evangelho de São João, a tradução óbvia é palavra. Ora, a minha palavra é menor do que eu e depende de mim. Então, os arianos usavam o fato de São João usar o termo verbo para dizer, tá vendo? Tá vendo como o verbo não é igual ao Pai? Embora o texto mesmo diga, o verbo era Deus, o verbo estava em Deus, etc, etc. Mas, enfim, eles que diziam que só como a palavra de Ivone está em Ivone, e a palavra de Ivone, de uma certa maneira, é Ivone, mas de uma maneira completamente dependente. Então, os arianos usavam o verbo no sentido errado. Por isso que o Concílio de Nicéia tinha um Eusébio lá. Será que é Eusébio de Cesareia ou eu estou chamando algum santo de herege? É duro de ficar velho e não lembrar mais das coisas, viu? Acho que o Eusébio de Cesareia comenta, né? Eu não sei se ele ficou, mas ele é um dos considerados padres da igreja. Né? Então, o Eusébio de Cesareia não é esse. É um outro Eusébio que tem lá. Mas que, enfim, ele era a favor do seguinte, ele era Vaticano II avant la lettre. Ele queria que fizesse assim, vamos fazer um texto que os católicos entendam como católico. E os arianos entendam como ariano. Todo mundo assina e fica tudo bem. Essa era a proposta desse... E não serve para nada, né? Porque continua a briga. Continuava, exatamente. Mas, então ele queria fazer isso. Então ele escreveu um texto do credo. E nesse texto ele dizia, usava, em vez de como a gente reza hoje, e Jesus Cristo, um só seu Filho, ele falava Jesus Cristo, seu verbo. E aí, Santo Atanásio vetou completamente aquela formulação, usou muitas outras coisas, até o credo de Nicéia parece bastante com essa versão, só que essa questão do verbo eles tiraram fora, porque a palavra era naquele momento perigosa. Mas então, no começo, todo mundo que é, digamos, um leitor ou que assiste os vídeos da Montfort deve ter alguma ideia da doutrina gnóstica, eu suponho. Mas para o caso do Telger... Será que... Será que não? Dizem, né, que a gente só fala disso. Só fala disso, Dizem, né? Que a gente só fala disso. Mas
Os gnósticos consideram, claro, o Lando, quando dava aula de gnose, ele sempre usava uma metáfora que eu gosto muito. Ele dizia que quando a gente explica a gnose, é que nem uma criança que desenha no quadro aquele bonequinho que é comum, que é um círculo com um palitinho, 2 palitinhos que fazem as pernas, 2 palitinhos que fazem os braços. Aquilo não é o retrato de nenhum ser humano, mas é o esquema de absolutamente todos. Então, quando a gente fala da gnose, nós não estamos falando de nenhum sistema particular, não, mas porque os carpocráticos diziam tal coisa assim, assim. E os irmãos do livre espírito, não é isso. É aquilo que, digamos, é o comum de todas as seitas gnósticas. O comum de todas as seitas gnósticas é considerar o universo criação de um demiurgo, de um deus do mal, que provém do próprio interior da divindade, dessa divindade inicial, que se definiria melhor, a melhor maneira de definir, ela é indefinível, mas a melhor maneira, mais aproximada de definir, seria através de paradoxos, o tudo que é nada, o masculino que é feminino, o branco que é negro, que é clássico, a gnose oriental representa naquele yin e yang, que são 2 iguais, que são opostos, e cada um deles tem o germe do outro, né? Tem aquele pontinho que é o seu contrário. Então tem um acidente na divindade e, digamos, a parte má domina a boa e aprisiona os espíritos na matéria. E isso é que teria dado origem ao universo. No mito gnóstico clássico, eu me lembro, por exemplo, do Filosofumena. Eu tenho também o mito de Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto justamente é isso. Tem essa divindade aprisionada, ou aquelas partículas delas que já se libertaram, mandam para a Terra um libertador dos homens. Não é? Os cátaros usavam, mas alguém usava antes dele. Essa divindade é mandada para dar a mão para o homem, para tirar a partícula divina da matéria. Por isso que esses grupos gnósticos foram os que começaram com esse cumprimento, que para nós hoje é universal, de dar a mão. Esse dar a mão era, antes, um sinal da seita. Né? Assim como hoje os maçons ainda usam aquele negócio quando se dão a mão, dá um toquinho aqui no pulso, né? Os cátaros usavam esse negócio de simplesmente dar a mão. Dar a mão tinha esse sentido de ser um participante desse emissário que vinha para salvar os homens. Quando a gnose entra em contato com o cristianismo e entra no cristianismo, se infiltra no cristianismo, o que eles vão fazer? Eles vão transformar Cristo na figura desse emissário. Então a nossa salvação não seria pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não teria nos salvado, porque pela sua obediência até morte de cruz, ele teria pagado a dívida infinita que o homem contraiu para com Deus. Não seria por isso que ele nos salvava, mas simplesmente porque ele vinha trazer um conhecimento, uma gnose. E dizem eles, a maior parte da doutrina de Nosso Senhor era uma doutrina secreta, e essa era a doutrina que era salvífica, porque para a gnose nós nos salvamos pelo conhecimento da nossa própria divindade. Até tem gnósticos que dizem que foi por Nosso Senhor ter revelado, não como eles costumavam fazer, em petit comité, em grupinhos secretos, a divindade do homem, mas ter contado isso para todo mundo, que os grupos que eram a favor do segredo, aí no caso acho que os fariseus e os chefes do povo judaico, que seriam também gnósticos, mas a favor do segredo, teriam matado Nosso Senhor por causa disso. Eles transformaram Nosso Senhor numa espécie de Prometeu, que teria roubado o fogo divino e o dado para os homens, revelado aos homens a sua própria divindade. Mas então Cristo seria esse emissário da divindade, tão divino como qualquer outro homem. Aliás, o padre Teilhard de Chardin
diz algumas coisas nessa linha. Cristo é o primeiro que se diviniza, e por isso ele diz que todo o universo está em processo de cristificação. A pedra também vai virar Cristo, a planta vai virar Cristo, o animal vai virar Cristo, e nós todos vamos virar Cristo, e nós vamos todos convergir nessa divindade inicial que vive sempre se degradando e se refazendo. É por isso que o Teilhard de Chardin, o padre Teilhard de Chardin, diz aquela frase tola, que só faz sentido em contexto gnóstico, que tudo que sobe converge. Não é verdade que tudo que sobe converge. Se eu jogar 2 bolas para o alto, não necessariamente elas convergem. Aliás, dificilmente elas convergirão. O que ele está dizendo é que tudo que sobe na escala da evolução está ficando cada vez mais divino. E na medida que está ficando divino, converge para divindade. Mas então, para os gnósticos também, o Evangelho de São João, particularmente o prólogo, até eu comprei recentemente, acho que é Elaine Pagel, um nome assim, é uma especialista em gnose e evangelho. Ela tem um livro chamado O Evangelho de São João em Exegese Gnóstica. Essa autora concorda, porque no século XX, muitos exegetas mesmo católicos chegaram a dizer que o Evangelho de São João tinha influência gnóstica. Essas modas teológicas que vieram do protestantismo, de datar os evangelhos para muito depois da data real, etc, etc. Essa é uma pessoa, digamos, isenta, ela não é uma católica que está trabalhando com apologética absolutamente, mas ela diz que o texto de São João é antignóstico. Ele é um texto que combate os gnósticos, apesar de existir toda uma interpretação gnóstica do texto de São João, e ela ser especialista nisso. Mas, apesar disso, ela diz que o texto é antignóstico. Bom, então, o propósito de São João é eminentemente teológico. O que ele quer mostrar é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer nos falar da salvação que nosso Senhor vem nos trazer. Então, vejam bem como de fato isso parece uma coisa contra os gnósticos. Para os gnósticos, a salvação é uma coisa que vem do conhecimento. Eu preciso saber que eu sou divina. É a partir do conhecimento da minha própria divindade que eu vou poder fazer essa minha divindade desabrochar. E aí eles vão ter técnicas para isso. Aliás, algumas coisas das mais horrorosas. Alguns grupos gnósticos têm rituais. Quem escreveu muito sobre isso foi Santo Irineu no Contra Hereses, né? E houve uma grande moda de dizer que ele tinha simplesmente inventado tudo. Que aquilo, imagina, aqueles horrores que ele contava, aquilo era tudo inventado. Mas a descoberta relativamente recente dos manuscritos gnósticos mostrou que o que ele conta é absolutamente verdadeiro. Bom, mas voltando então a São João, ele vai querer muito deixar claro que a salvação nos vem de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não simplesmente porque ele vai nos dar um conhecimento. Ele vai, sim, nos trazer muito conhecimento, como está dito na Sagrada Escritura, Deus tendo nos falado através de muitos meios, ultimamente nos falou pela boca de seu Filho, vai ser nosso Senhor que vai nos revelar a Trindade, mas evidentemente o que ele vem nos trazer não é o conhecimento da nossa própria divindade. Ele vem nos falar da verdade. É isso que ele diz para Pilatos: para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Nosso Senhor em outro lugar diz: para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E aí para Pilatos ele diz: para
falando de por que ele veio. Então, no momento ele diz para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que eu amo o Pai, e no outro lugar ele diz, para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E as duas coisas são complementares. Nosso Senhor é a verdade, conhece a verdade, nos traz a verdade, mas nunca basta conhecer, é preciso amar. Então, Nosso Senhor vem, sim, como testemunho da verdade, mas porque Ele ama o Pai, porque Ele, claro, enquanto Filho de Deus, Ele ama o Pai, e o amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo, mas enquanto homem, porque era essa a dívida que Ele precisava pagar, enquanto homem, Ele também ama o Pai. Então, esse propósito do Evangelho de São João, de que nós compreendamos bem quem é Nosso Senhor Jesus Cristo, vai se revelar já desde o prólogo. Aquilo que se chama de o prólogo do Evangelho de São João é o versículo 1 até o versículo 18 do Evangelho de São João. E, muito frequentemente, é uma coisa que a gente às vezes não tem muita noção, mas muitos textos da Sagrada Escritura são poemas. Dos Salmos, acho que aí a maioria das pessoas sabe que os Salmos são poemas e, infelizmente, eles não nos chegam em forma de poema, não é? Seria muito difícil traduzir os poemas como poemas. Tem uns poetas brasileiros, poetas concretistas, dois irmãos, que até fizeram uma tradução de um pedaço da Sagrada Escritura em forma de poema. Eu não conheço, mas tendo a desconfiar, mas não conheço, eu não saberia, nem conheço poesia judaica para poder julgar, enfim, não conheço. Mas, enfim, fizeram isso, pegaram a Sagrada Escritura, um livro que de fato é em forma de poema, e fizeram toda a tradução em forma de poema. A gente fica com um pouco de pena de não ter acesso a essa beleza de poesia na Sagrada Escritura. O prólogo do Evangelho de São João é um poema. Ele está na forma do poema. O que caracteriza um poema? O que é poema? Uma coisa que todo poema, enfim, todo aquilo que a gente chama de literatura tem, é que, bom, toda linguagem é para comunicar algo, não é? Mas há uma grande diferença entre uma receita de bolo, um anúncio de jornal e uma poesia. Dou um exemplo que eu costumava dar para os meus alunos quando eu dava a teoria da literatura. Na primeira aula eu sempre dizia isso para eles. Se eu chegar aqui para vocês e contar que eu estou muito triste, tão triste que eu preferi estar morta, e que eu estou assim porque meu marido morreu e que para mim a vida não tem o menor sentido sem ele, e que então eu preferia 1000 vezes ter morrido também. Que interesse vocês vão ter nessa declaração? Um interesse humano. Vocês vão chegar em casa, enquanto a mãe esquenta o prato de vocês no micro-ondas, eu dava aula à noite, no micro-ondas, vocês vão falar, sabe mãe, nossa, minha professora de literatura hoje, ela falou isso. Vocês teriam preocupação em repetir exatamente as palavras que eu disse? Não. Eles simplesmente, digamos, retransmitiriam o conteúdo do que eu disse e teriam um interesse psicológico e humano por uma pessoa que vocês conhecem ter dito uma coisa tão extraordinária como que ela preferia estar morta e preferia estar morta pelo grande amor que tinha ao marido. Mas quando nós, até hoje, sabemos de cor, repetimos, alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva o cá na terra sempre triste. Esse poema que conclui o poeta pedindo a essa pessoa que morreu, que eu nunca me lembro o nome dela, Dinamene, acho, né? Não é todo mundo que sabe decorar. Mas que conclui dizendo, pedindo a ela que pede a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo daqui me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Como nós sabemos isso de cor, e
e falamos sobre isso e analisamos esse poema, nenhuma de vocês vai falar, mãe, sabe o que aconteceu? Morreu a mulher do Camões, coitado, mãe. Ele ficou tão triste que ele queria morrer. Aí o nosso interesse deixou de ser humano e psicológico. Claro, a poesia nos interessa sim pelo conteúdo. É uma poesia que nos faz refletir. Por isso Aristóteles diz que o poema, que a literatura é superior à história, porque a história fala do que é e a literatura do que deve ser. A história trataria do concreto, do individual, digamos assim, enquanto que a literatura trata do universal. E é verdade, diante de um poema como o do Camões, nós podemos nos perguntar. Eu acho que, inclusive, a literatura é uma coisa que faz muito isso, ela nos põe a questão. Me lembro de ser garotinha, eu não tinha muito acesso à literatura, mas as letras das músicas que eu ouvia, que não eram boas, mas enfim, sempre me interessava. Eu me lembro de uma que dizia: o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz vou não vai, porque ninguém vai quando quer. Isso era uma música que acho que fazia sucesso quando eu tinha 7, 8 anos. E eu me lembro de pensar, isso é verdade? É assim? O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. É assim que a vida é. Eu me lembro como eu não tinha acesso à literatura, eram esses statements da música popular que me punham os problemas. E a gente pode se pôr diante do poema de Camões. É verdade, existe um amor assim, que se a outra pessoa morre, a que fica viva preferia ter morrido. Mas, sem dúvida, uma das grandes razões pelas quais nós... E o que nos conserva o conteúdo é a forma. É porque alma minha, gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, é muito bem escrito. A forma em que o poema está, então vejam, ela faz isso. Ela condensa o conteúdo e ela conserva o conteúdo. E até hoje nós sabemos que a tal da eu nunca lembro, tem uma professora de literatura do colégio que sempre me corrige. Eu acho que é Dinamene, mas talvez seja uma outra coisa o nome dela. Mas se até hoje a gente sabe que ela morreu, é só porque tem esse poema. É porque já faz tempo também. Já faz tempo, no século XVI. Aliás, tem um poema francês que trata exatamente disso, dessa função da literatura. Chama-se Marquise, quem escreveu foi o Claudel. Ele era velho já, e ele faz um poema para essa Marquise, mas dizendo para ela: Marquise, mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquesa, se o meu rosto tem alguns traços um pouco velhos, lembre-se que na minha idade a senhora não vai valer melhor. E aí ele vai falando sobre isso, mas para concluir que no futuro as pessoas só vão saber que a senhora é bonita se eu tiver posto isso na minha poesia. Querendo dizer, a sua matéria, bonita ou feia, vai passar e vai desaparecer do mundo. O meu poema, por ser belo, vai ficar. E as pessoas só vão saber que existiu uma marquisa que era bonita por causa do meu... Vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurais dit. Vós não passareis por bela que na medida em que eu o tiver dito. Mas isso só para dizer quanto a forma é importante. E quanto é bonito e interessante que São João tenha pegado algo tão eminentemente teológico como é a geração eterna do verbo e posto num poema. Começar o evangelho dele com um poema. Sobre essa questão da processão do verbo enquanto teologia, nós temos no site um artigo muito interessante, escrito pelo meu queridíssimo marido, que eu recomendo muito, muito, muito a vocês que leiam. Claro, vocês podem também ler na Suma Teológica. Garanto que na Suma Teológica é 100 vezes mais difícil. O Lando tinha aquele jeito de ser professor, ele era sempre chamado assim, o professor. Ainda domingo eu conheci uma pessoa que conheceu o Lando agora. E eu achei curioso como ela, com toda a naturalidade, o chamava de o professor. Ela não tinha tido contato com ninguém da Montfort, absolutamente com ninguém.
mas mesmo assim ela falava, não, porque o professor, porque isso era muito natural em nós o conhecíamos nas escolas, dando aula, e logo em breve, entre nós, que éramos colegas de classe, falava, não, porque o professor, de repente, o professor Orlando, o professor de história, virava o professor. E para essa pessoa que eu conheci domingo também, ele já era o professor. Ele era mesmo isso, ele era professor, então ele é capaz de ensinar uma doutrina que é difícil, a da processão do verbo, mas que ele ensina de uma maneira muito facilitada, eu recomendo muito que vocês vejam. Mas, enfim, infelizmente, eu não sei recitar o prólogo em grego para vocês. Puxa, tem criado uma expectativa aqui, né? Porque deve ser muito bonito de ouvir recitado em grego, suponho. Mas eu absolutamente... Grego, eu não sei nem pouco nem muito. Eu mal sei ler as letrinhas. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante e que mostra muito o propósito de São João. Como é que são construídos, de uma maneira geral, os nossos poemas? Claro, falar da poesia ocidental em um exemplo é uma coisa absurda. Mas, de uma maneira mais ou menos geral, os nossos poemas, eles caminham para um desfecho no fim. Normalmente é assim. Peguem um poema qualquer. Aquele famosíssimo, só para dar um exemplo qualquer que todo mundo conheça. O Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento antes, e quanto ao zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Vai indo, as coisas vão se alinhando, e de não sei o que em cada momento, e em seu louvor, e de cantar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, a seu pesar ou seu contentamento. Já foram os 2 quartetos, agora nós vamos para os tercetos, que normalmente é o dos senetos, vão pôr a sua chave, vão fechar o seu pensamento. Tá? Então, ele declarou quanto ele gosta dessa pessoa. Eu vou rir meu riso, eu vou derramar meu pranto, a seu pesar ou seu contentamento. Quando ela estiver contente, eu estarei contente. Quando ela estiver triste, eu vou chorar. E aí ele vai para o fim. E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia dos que vivem, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, em que aí ele já vai mostrando de que tipo de amor ele está falando, que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Que está errado, digamos isso. Existem, sim, amores humanos que duram para sempre. Basta eles serem selados pelo sacramento, e aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, e um amor humano pode crescer sempre, e o poema podia dizer que ele seja imortal, ainda que chama, e que seja infinito e sempre dure. Mas, enfim, é assim que ele conclui. Mas isso só para mostrar para vocês como o poema leva para um fecho no fim. O poema hebraico não é assim. O poema hebraico não tem rima, como a poesia ocidental também nem sempre teve rima. A poesia latina, por exemplo, não tem rima. E a poesia moderna também não tem rima. E a poesia não precisa ter rima para ser bonita. A rima facilita. Então, como eu dizia, nem toda poesia tem rima, e a poesia hebraica não tem rima. Mas tem um estudioso que usa uma expressão interessante para a poesia hebraica. Ele diz que a poesia hebraica tem uma rima de sentido. O que ele quer dizer com isso? Que, embora as palavras não rimem no som, não é? O que é a rima? A rima é quando eu tenho os fonemas finais da poesia idênticos. Quando, por exemplo, vou pegar uma poesia do Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Os 2 últimos fonemas de cada verso são os mesmos. Né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Aí vai ter uma rima maior. Aram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para seres nosso, ó mar. Valeu a pena
tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E 3 fonemas repetidos: e, n, a, ena, ena. Para quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. De novo 3. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Aí só 2 de novo. Então, a rima é uma repetição. O poema hebraico vai ter uma repetição, não de fonemas, não de sons, mas uma repetição de sentidos. A mania da rima chegou no século XVII a um tal ponto que se faziam poemas em que se repetiam todos os sons. O francês era mais fácil para fazer, em português seria muito difícil. Não dá para a gente fazer 2 versos que tenham exatamente o mesmo som e digam coisas diferentes. Mas tem um caso celebérrimo, que são 2 versos em que todos os sons se repetem. É Gal, amant de la reine, à la tour magnanime. Então, Gal, amant de la reine, à la tour magnanime. Gal, amant de la reine, à la tour magnanime. Gal, amante da rainha, foi feito magnânimo, galantemente da arena até a torre magna em Nîmes. Nîmes tem muita ruína romana e tem lá uma torre magna e tem também uma arena. Então esse Gal, amant de la reine, à la tour magnanime, Gal, amant de la reine, à la tour magnanime. Perde completamente a graça, mas enfim é uma rima absoluta. O poema hebraico, então, vai rimar os sentidos. Mas como assim vai rimar os sentidos? Então, diz uma coisa e diz outra coisa com o mesmo conteúdo de novo? Evidentemente, não um conteúdo absolutamente idêntico, mas um conteúdo análogo. Então, vocês vão falar, mas como é que eles fazem isso? Eles fazem um, repetem outro, que nem a nossa rima? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Que aí no caso é uma rima paralela, tem algumas que são invertidas, enfim, tem vários jeitos, mas sempre a rima tem que estar perto, porque senão o meu ouvido não capta mais a rima. Se eu ponho um alo no começo do poema e outro alo no fim, mas na rima de sentido o poema hebraico trabalha diferente. Como é que eles vão fazer? Eles fazem assim, tem algo que é o centro do poema. Nós vamos, vocês vão ver aí, por escrito também, projetado, para que vocês possam entender melhor o que eu estou dizendo. Tem uma ideia que é a ideia central do poema. Qual é a ideia central no prólogo de São João? Eu vou primeiro ler para vocês o prólogo, para vocês estarem com uma ideia dos versos na cabeça. É o que se lê no final de toda a missa, né? Início do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Notem, para a gente voltar um pouquinho do que a gente estava falando do doutrinário, no combate aos gnósticos, ele vai dizer que aquele que fez todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava desde o princípio com Deus, não foi um acidente. E ele não é alguma coisa que é o contrário de Deus, ele é Deus. Ele está com Deus, o que mostra a diversidade de pessoas, mas ele é Deus, o que mostra a unidade da essência. Ele estava no princípio com Deus, ele não é algo que vem posteriormente. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, as coisas não foram feitas, como queriam os maniqueus, que é um outro grupo gnóstico, por um outro princípio malvado. Não, é o próprio Deus, é o Verbo de Deus, que fez todas as coisas. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui, claro, tem um sentido, vários padres da igreja interpretam assim, que Nosso Senhor veio para este mundo, que era um mundo que tinha caído no pecado, e que as trevas não o compreenderam, ele foi incompreendido, não é? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, vai dizer em outro lugar.
Mas também se pode entender, porque compreender, o verbo latino quer dizer isso, aquilo que compreende tem o outro dentro dele. O compreendido está dentro daquele que compreende. Dominado, né? Dominado. Então, as trevas não dominaram a luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem uma treva, algo aprisionado pela treva da matéria. Pode também se interpretar nesse sentido. Depois continua o texto. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas dava testemunho da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Notem que interessante. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Os que creram no seu nome não são feitos filhos de Deus. Podem ser filhos de Deus. Não é a fé que salva sozinha. Tem que se crer no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e, aderindo pelo batismo a tudo que ele ensinou e mantendo a alma sem pecado mortal, aí nós somos filhos de Deus. É o batismo que nos faz filhos de Deus. Não é a fé sozinha. Mas, é claro, é preciso crer. Absolutamente. Nosso Senhor diz que quem não crer já está julgado. A fé vai nos levar a pedir o batismo. Aí nós somos filhos de Deus. Para nós sermos filhos de Deus de uma maneira que nos salve, tem que ser através da caridade. E, como nosso Senhor disse, me amardes, guardareis minhas palavras. É a gente obedecer, fazer aquilo que nosso Senhor disse que devia ser feito, que vai... A fé é o princípio da salvação, não é a consumação da salvação, como queria Lutero. A fé sem obras é morta. Bom, então, a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, nos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Quer dizer, não é porque eu tenho sangue judeu que eu me salvo. Não é uma coisa, como os judeus diziam para Nosso Senhor, nós somos filhos de Abraão. Eles eram filhos de Abraão e isso não ia salvá-los. A salvação não vem no sangue, nem em sangue judeu, nem em sangue ariano, nem em sangue nenhum. A salvação não vem de uma coisa natural, como queriam os modernistas. Não é todo homem, por ser homem, que tem em si o princípio da salvação. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, porque os gnósticos diziam que a salvação, o homem é salvador de si mesmo. Talvez vocês já tenham visto umas esculturas de inspiração maçônica, em que tem um homem esculpindo a ele mesmo. É um bloco de pedra, aí tem uma parte da figura já feita, e essa parte da figura que está feita, ela vai esculpindo o resto. Esse é um símbolo da salvação gnóstica. É o homem que é salvador de si mesmo. Então aqui o que São João está dizendo que não. A salvação nem vem da vontade do homem, nem da vontade da carne. Ela também não vem por ser de uma raça ou de um grupo humano qualquer. Ela vem de Deus. E aí ele continua, o versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça,
Porque a lei foi dada a Moisés. Então, existia um testamento antigo. A lei foi dada a Moisés. Mas só que a lei não salvava. Ela preparava a salvação, mas ela não salvava. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, as pretensões gnósticas de alcançar a divindade por um esforço humano são vãs. Deus nunca foi visto por ninguém. É só nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Deus, como Deus Pai, por ser o Filho unigênito de Deus, por ser o Verbo de Deus, esse é que pode nos revelar o Pai. Bom, então esse é o poema, que para nós, infelizmente, não parece poema, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a estrutura do poema, que serve para quê? Para reforçar a doutrina. Essa divisão em versículos é uma divisão tardia. Então, nós temos exatamente os blocos do poema aqui, nem todo bloco vai corresponder exatamente a um versículo. Qual é o centro do poema? O centro do poema é o que nos diz que é pelo Verbo encarnado que nós somos filhos de Deus, que nós somos feitos filhos de Deus. Nós não temos Deus dentro de nós automaticamente. Não é todo homem, por ser homem, que já está salvo. Para nós sermos filhos de Deus, quer dizer, para nós sermos recebidos na casa de Deus, termos uma ligação pessoal com Deus, isso é através da encarnação do Verbo, que veio para pagar aquela dívida infinita que os homens tinham com Deus. Então, isso está aonde? Está nos versículos 12 e 13 do prólogo. Esse é o centro. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então, primeiro ele dá a parte afirmativa. Depois, como todo bom professor, ele deixa bem claro o que não é. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é então em torno desse centro, que é assim que é construído o poema judaico, ao contrário do nosso, que sai do começo e caminha para uma conclusão. E você tem o ápice no fim. O poema judaico você não tem o ápice no fim, você tem o ápice bem no meio. E aí, por isso que esse especialista, que agora infelizmente me escapa o nome, mas eu ponho na bibliografia, ele fala numa rima de sentidos. Então, tem isso que é o meio do poema. O versículo, o grupinho de versículos que tem exatamente acima e exatamente abaixo desse centro, tratam do mesmo tema. Aí você sobe mais um e desce mais um. Esse aqui também, então vou chamar esse do centro de A. Um que sobe, B, um que desce, B'. B e B' têm o mesmo tema. Sobe mais um, C, desce mais um, C'. C e C' têm o mesmo tema. Sobe mais um, D, desce mais um, D'. D e D' têm o mesmo tema. Então, se a gente põe esse centro aqui, que é isso? É pelo Verbo encarnado que nós nos fazemos filhos de Deus. Então vamos ver. Esse então são o verso 12 e 13. Então o que eu estou dizendo para vocês? Que o que vem logo acima, que aqui no caso é um trecho que nessa divisão moderna em versículos vai do 9 ao 11. E o que vem logo abaixo, que é o 14, tem que ter o mesmo tema. Tem o mesmo tema. O tema é a encarnação, a vinda do Verbo ao mundo. Então, nós vamos ter, antes desse trecho central, é pela vinda do Verbo ao mundo que nós somos salvos, o que ele diz? Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso é o que está imediatamente antes do centro. Abaixo do centro do que fala? Fala também da encarnação, da vinda do Verbo ao mundo.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No texto que vocês vão ver, são o E e o Elinha. Eu chamei de F, o centro, o E e o Elinha, um acima desse centro, outro abaixo desse centro, tratam exatamente da mesma coisa. É o mesmo tema, né? É o mesmo não tema. Quer dizer que seja exatamente o idêntico, mesmo significado. não, exatamente. Porque senão até ficava feio. Né? Até ficava feio. E claro, é isso, né? e tem, enfim, alguma informação diferente. Antes que ele diz que ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. O Verbo veio e olha como é que ele foi recebido. Ele foi mal recebido. No outro, no depois do centro, o que ele vai notar? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas aqui ele não vai falar tanto dos que o receberam mal. Ele vai falar mais da relação daqueles com que receberam bem. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É verdade, ele não foi bem recebido por todos, mas houve alguém que aproveitou. É o mesmo tema, a vinda do Verbo ao mundo. Num ele trata daqueles que não receberam. Do outro, ele trata daqueles que o receberam. Bom, antes desse trecho que a gente acaba de analisar, a vinda do Verbo ao mundo, que aqui vai ser, então, relembro, o centro do poema são os versos 12 e 13. A vinda do Verbo ao mundo é tratada antes do centro, do 9 ao 11, depois do centro, no 14. Antes do que se trata, no segmento que para vocês vai aparecer como D e D', se trata do testemunho de São João Batista. Antes do centro, nos versículos 6 a 8, depois do centro, no versículo 15. Escutem os versículos 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, ele já só tinha falado da geração do Verbo, e agora ele vem para a Terra. Ele vem para a Terra como? Ele vem para a Terra falando de São João, o maior de todos os homens. Entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que São João Batista, diz Nosso Senhor. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas dava testemunho da luz. Isso é o que está dito antes. Depois dele ter nos dito, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, do que ele vai falar? Do testemunho de São João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. No trecho anterior, ele só nos disse qual era a missão de São João Batista. Aqui ele nos mostra a missão de São João Batista. São João dando testemunho. No texto anterior ele disse, ele não era a luz, mas dava testemunho da luz. Aqui ele nos mostra o testemunho da luz. João testificou dele e clamou, quer dizer, falou com alta voz, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro que eu. De novo, então, a rima de sentidos continua. Isso é muito claro. Né? Muito, não é? Muito clara. Não que os outros sejam escuros. Né? Mas é que aqui, como aqui fala de uma pessoa concreta, tema, né? Fala de uma pessoa concreta. E fica muito evidente. No nosso até a gente percebe. No nosso esquema de entender, Alberto, a gente não esperaria por isso. Claro. Já falou de São João Batista, já falou de São João Acabou, Batista. Né? Não tem por que falar. Nós construiríamos como? Tudo que a gente vai falar de São João Batista, a gente põe junto. A gente põe junto tudo que a gente vai falar de São João Batista, não é? Acabou de falar de São João Batista, acabou. O poema hebraico não é assim. Ele pode até dizer, né? Voltou a falar daquele assunto que você já tratou. Isso, né? Então, para eles não é assim. Tem esse centro e em volta desse centro as coisas têm que... É uma espécie de halo que eles fazem em volta de um centro. Então, eles fazem esse halo em volta do centro, vai para cima e vai para baixo, como se fosse uma luz que se difunde do centro. Então, os temas tanto estão depois do centro como antes do centro. Bom, subindo ainda, antes de São João Batista, do que ele fala? Fala do dom de Deus, do dom que Deus faz aos homens. Então,
é o que aparece aí como se, dom aos homens, são os versículos 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, de novo, ele fala desse dom de Deus aos homens, mas aqui ele fala principalmente desse dom rejeitado. Depois, quando a gente está caminhando para o fim, depois do centro, já na encarnação a gente já tinha visto. Quando ele fala antes do centro, ele fala dos que os seus não receberam. Depois ele fala, vimos a sua glória, o Filho unigênito do Pai. Aqui a mesma coisa. Antes, nele estava a vida e ela era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. No depois, ele vai falar daqueles que sim receberam essa vida, desses que sim receberam essa luz. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça após graça, graça por graça. Então, o mesmo tema, o dom da vida da graça aos homens, de um lado, antes os que não receberam, depois os que receberam. Subindo ainda para aquilo que eu chamei de B, vai falar do papel criador do verbo. Antes, dizendo, é o versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois, é o papel criador do verbo, mas melhor dizendo, o papel regenerador do verbo. Foi o verbo que criou, é o verbo que recria a criatura pela graça. Por isso está dito, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então ele criou todas as coisas, ele regenerou todas as coisas. É esse papel do verbo de dar a vida, de fazer com que as coisas sejam. E, enfim, nós chegamos agora no começo e no fim. É o versículo 1 e 2 e o versículo 18. E do que ele fala? Do verbo em Deus. Que é isso, é assim que começa, porque por essa estrutura, um poema sempre começa como ele vai terminar. Por isso a gente pode fazer o poema, e é assim que eu fiz o esquema, como circular. Ele volta. E é interessante que aqui também começa com o verbo em Deus, o verbo vem para os homens e dá aos homens a possibilidade de salvação, e o poema volta, o verbo volta a falar do verbo em Deus. É o próprio percurso de Nosso Senhor, de vir à terra e voltar para o céu. Então, começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E termina dizendo, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quase então, que um podia ser continuação do outro, né? No nosso jeitão de escrever. Não é? Porque aqui ele explica, ó, ele tá em Deus e aqui, ó, ele é o unigênito do Pai, ele está no seio do Pai. Então, o poema acaba tendo essa estrutura, por assim dizer, circular. E é nessa parte, digamos assim, aqui embaixo, que está o centro dele. Bom, seria isso que eu teria a comentar com vocês. É uma aula simples, mas eu espero que ela sirva para interessar vocês na questão da Sagrada Escritura. A igreja tem uma riqueza imensa em comentários. Os santos padres escreveram enormemente. Os comentários aos Salmos de Santo Agostinho são famosos, de São João Crisóstomo são famosos. De todos eles existem edições recentes. Eu acho que de São João Crisóstomo e de Santo Agostinho até em português tem. Tem comentários aos Salmos também de São Tomás de Aquino, mas não só comentários aos Evangelhos. São Tomás de Aquino tem todos os grandes, São João Crisóstomo tem, São Gregório, Santo Agostinho tem comentários lindíssimos. Então, a Sagrada Escritura é uma coisa que os católicos devem estudar desse jeito tradicional de estudar. Vamos
ouvir o que os santos padres têm a nos dizer. Não sejamos orgulhosos, não pensamos, não somos nós que vamos descobrir grandes novidades. Como tem muitos círculos católicos, né? Cada um lê um trechinho. Cada um um trechinho. Eu participei quando era adolescente disso, e eu me lembro bem, porque acho que foi uma coisa que me chocou um pouco. Até era um menino chamado Benê. E o evangelho que nós lemos, imagina, uns 5 ou 6 adolescentes. Digo, uma ignorância. Nós não sabemos absolutamente nada de coisa nenhuma. Eu tinha 13 anos, era de uma ignorância absoluta. Os outros, talvez algum fosse um pouquinho mais velho, mas todo mundo uma ignorância absoluta. E aí, se eu li a Bíblia, eu me lembro bem que era um trecho sobre a encarnação, falava da Anunciação e do problema com São José. E aí cada um dava um palpite. E eu me lembro que os palpites do Benê, graças a Deus, até esqueci o que era. Mas eram bem atrevidos a respeito de São José. Bem atrevidos a respeito de São José. E coitadinho, ele estava naquela situação, dizendo aquele monte de besteiras, porque é o que tinha mandado ele fazer. Era isso que eles falavam. Nós devíamos ser o quê? 60, 70 adolescentes. Sentávamos em rodinhas, líamos a Bíblia e ficávamos falando toda sorte de bobagem. Então, não é assim que se estuda a Sagrada Escritura, mas estudar através dos Santos Padres, ou através de estudos sérios. Esse estudo de São João aqui não é de nenhum santo, é de um padre chamado Boasmar, mas vale muito a pena estudar a Sagrada Escritura. Como dizia São Jerônimo, ignorar a Escritura é ignorar Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser conhecido para ser mais bem amado. E essa é toda a nossa bem-aventurança. No fundo, é só isso que importa. É isso que nós vamos fazer por toda a eternidade, conhecer a Deus. Muito obrigada, boa noite. Bom, vamos só lembrando aqui, novamente, né? Eu insisto porque é uma coisa recente nas nossas videoaulas. Aqueles que quiserem podem mandar perguntas, mandem perguntas pelo site, como é que está, para o endereço que está aparecendo aí na tela, mandem perguntas através do Facebook. E não na próxima aula, na outra aula, a Ivone vem e responde essas perguntas. Então, acho que a gente pode rezar para encerrar, né? Então tá bom, então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Sede nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.